Olá pessoal, sou o professor Leandro Luiz e vamos para mais uma aula. Hoje eu estou num dos pontos mais altos, acredito eu, de Juiz de Fora, para falar de queda dos corpos, queda livre, ok? Então, vou iniciar a aula fazendo uma pergunta a vocês. Se eu abandonar da mesma altura, no mesmo instante, esse panfleto aqui, tem o tamanho de uma folha de aproximadamente de papel A4, né? O tamanho de uma folha de papel A4. E o meu celular, na opinião de vocês, quem vai cair primeiro, tá? Quem que vai tocar a grama primeiro? Essa folha, esse papel aqui, A4 ou meu celular, tá? Pensem aí. 1, 2, 3. Vou abandonar. A resposta era óbvia, né? O mais pesado cairia primeiro, tá? Segundo o pensamento de muitos aí. Porém, esse pensamento tem mais de 2000 anos atrás. É um pensamento aristotélico. Aristóteles achava que massas diferentes caíam com velocidade diferente. Vocês não falam assim, Leandro, porque na hora que você abandonou passou um vento, por isso que caiu, né, mais lentamente. Vamos abandonar novamente, ó. Tá vendo? Novamente, o celular que tem uma massa maior cai primeiro. Então esse pensamento era um pensamento de Aristóteles. Massas diferentes caem com velocidade diferente. Agora, vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho aqui um copinho de café e o celular que tem uma massa superior à do copinho de café. Vou abandonar os dois ao mesmo instante, tá? Da mesma altura aproximadamente. Vamos ver, segundo o pensamento de muitos aí e de Aristóteles, o celular deve cair primeiro, né? O celular deve cair primeiro, porque esse aqui tem uma massa menor. Vamos lá. 1, 2, 3. Observaram? Vamos repetir, porque não vai ter câmera lenta, replay não, vai ser sem edição mesmo, ó. 1, 2, 3. Novamente, vocês observam que o celular cai junto com o copinho até determinada distância, e aí quando chega lá embaixo, não sei se deu para pegar, tá vendo? Cai juntos, tá? Cai juntos. Quando chega lá embaixo, que por algum motivo, né, deve entrar ar por um lado, e aí o copinho cai um pouco depois. Mas nesse último teste que nós fizemos, caíram juntos. Então, como que o copinho, que tem uma massa muito menor do que o celular, cai junto nessa situação, e como que a folha, que tem uma massa muito menor também que o celular, cai depois na primeira situação, tá? Esse estudo foi realizado por um físico italiano chamado Galileu Galilei, tá? Não tem certeza se foi na Torre de Pisa, os biógrafos não têm se foi na Torre de Pisa, ou no telhado da catedral, que ele pegou duas esferas com massas distintas, por exemplo, 1 kg e 10 kg, e abandonou ao mesmo instante. E ele verificou que caiu o quê? Ao mesmo tempo. Com isso, quem está errado, quem está certo? Galileu mostra que a queda dos corpos independe da massa, ok? E já o Aristóteles mostrava que a velocidade, né, dos corpos depende sim da massa. Quem está certo e quem está errado, tá? Então, nessa situação toda, surge um grande nome da física, da ciência. Um jovem inglês que nasceu no dia em que Galileu Galilei morreu, no dia de Natal, chamado Isaac Newton, tá? Porque o Galileu tinha provado que os corpos caem, independe da massa, provado experimentalmente, tá? Mas em ciência não basta mostrar, você tem que comprovar, tá? E nós sabemos, né, que a física utiliza como ferramenta para a comprovação teórica dos seus experimentos o que? A matemática. Então esse jovem chamado Isaac Newton desenvolveu uma nova matemática chamado método de fluxões e método inverso de fluxões, conhecido como cálculo diferencial integral, disciplina a qual eu leciono com muito prazer, para poder explicar, e desenvolveu uma série de leis, tá? Também na sua obra chamada Principia, tá? Que Isaac Newton escreveu, e
aonde Newton observa que a queda dos corpos, tá? Tudo na natureza, tudo no universo está sujeito à ação de forças, tá? Então, se esse corpo aqui cai, ou a folha, ou então o copinho, é porque existe uma força atrativa atuando nesses corpos. Poxa, Leandro, mas você não me respondeu ainda por que um caiu antes e outro caiu depois. E naquela hora os dois caíram juntos. Sabe por quê? Porque, embora não aparenta aqui, existe uma massa de ar, tá? E essa massa segurou um pouco mais a folha. No entanto, que quando eu coloquei o celular e o copo em cima, essa massa não conseguiu atuar, né? Porque criou-se uma espécie de vácuo e aí eles tenderam a cair juntos. Então, em ausência de ar, tá? Desprezando a resistência do ar, ou no vácuo, a tendência é que todos os corpos, independente de suas massas, se eles forem abandonados no mesmo instante e na mesma altura, eles cairão ao mesmo tempo. Galileu estava correto. Isso foi comprovado na Lua, na superfície lunar, pelos astronautas da Apolo, não me lembro se é 16, né? Apolo 16, que eles demonstraram que uma marreta, um martelo e uma pena cairiam ao mesmo instante se abandonado ao mesmo tempo, porque na Lua é vácuo, né? Ausência de matéria. Então espero que vocês tenham entendido. Eu poderia me aprofundar um pouco mais de Isaac Newton, né? Sobre Isaac Newton, mas tem um vídeo que eu já falo sobre Isaac Newton e eu vou fazer outros posteriormente, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Então já sabem, se perguntarem para vocês quem cai primeiro, um elefante ou uma formiga? Resposta é, depende, né? No vácuo e desprezando a resistência do ar, e se estiverem sido abandonados da mesma altura no mesmo instante, irão cair ao mesmo tempo. Dá para ser produzido isso num tubo de vácuo. É muito legal, tá, esse experimento. Então, abração, fiquem na paz, vivam a vida, sejam felizes, pratiquem o bem sempre e estudem. Tchau, tchau.